Eis-nos para mais um Badminton com as penas de Ícaro, o podcast secundário do Tertúlia de Mentirosos. Uma espécie de espaço onde eu, em jeito de monólogo, falo num tocato lá com os meus demónios. A falar para o boneco mais calmo, onde eu exponho algumas das minhas fragilidades e, quem sabe, fragilidades alheias. Como está bem de ver, não tenho guião nenhum a que me agarrar, como é meu apanágio. Havemos de falar de comédia, há um assunto que se me assomou à cabeça, e que bela cabeça, não no sentido mais elogioso do termo. É num sentido muito prático, mensurável. É uma cabeça rechonchuda que, em condições normais, ou melhor, se fizéssemos a ligação dimensão-qualidade da cabeça, era expectável que eu fosse um homem cimeiro no que toca à inteligência. Infelizmente, ou afortunadamente, dado que a inteligência apresenta-nos educadamente todo o rol de sofrimentos e a ignorância por vezes é bem vista, ainda que eu contradiga isto de volta e meia, eu prefiro que me apresentem um sofrimento, que eu sou muito apologista daquela ideia de Nietzsche que o sofrimento é o nosso melhor professor. E as coisas que eu tenho aprendido na cama enquanto levo chapadas no rabo. Houve uma vez, no auge do tesão, que vim e ganhei um doutoramento em física quântica. Se é algo que eu posso exibir no dia-a-dia, não. Pelo que conto-vos a vocês, que são pessoas instruídas, pessoas que têm a escola da vida e da alcova, no entanto, são estudos que eu não posso propagar, pois vão-me perguntar onde é que eu tirei. A sociedade ainda não está preparada para estas didáticas, se assim lhe quisermos chamar. Sinto-me inclinado a dizer prosa humorística, mas parece-me um termo anacrónico, que não tem nada a ver com este tempo. Ou existir, não devia existir. Há uma expressão na paleontologia ou na biologia que é o fóssil vivo. Este bicho já não devia existir e existe. Ou seja, anda aqui a fazer tempo até à morte. E a prosa humorística, tal como a maioria das outras prosas, mas acho que neste particular está mais próximo da morte, é algo que se vê pouco. Supondo que a stand-up é uma arte de comédia cujos bastidores estão alicerçados na escrita, aquilo que sai para os ouvidos do público normalmente é algo mais enfesado. Poder-me-ão dizer, e com alguma justeza, que a stand-up não é a arte do bem falar, é uma arte mais próxima do dia-a-dia, ou pelo menos esta é a história que anda por aí a saltar de ouvido em ouvido. Não é de ouvídio em ouvídio, isso é antes de Cristo, salvo o erro. E ganda poeta, Metamorfoses, um dos meus poetas preferidos. E só isso dava um caminho, fazer esta ligação entre a comédia e o vídeo, e como esse livro Metamorfoses é um filão inesgotável daquilo que é o homem. Metamorfoses é uma espécie de catálogo de homens. Todos os homens estão plasmados naquele livro. Mas saindo deste introito e entrando noutra parte, uma coisa que eu descobri recentemente, eu sei que isto é de importância, não é insignificante, é vestigial. Isto só a um olho bem treinado, não é a olho nu. A olho nu não conseguem descortinar isto. Não sei se estão a par da palavra agelasta, não é uma palavra muito comum. Quem introduziu nas massas este vocábulo foi o Ricardo Araújo Pereira. Para quem é mais instruído, já estava mais ou menos a par, é a pessoa que, diante da comédia, seja ela de que forma, permanece imperturbável. Não conseguimos sacar um riso ao agelasta. Ele está bem de ver, e até na história do riso e do escárnio, se a memória não me falha, é a figura rival do humorista. O humorista é o praticante do riso, o feitor do riso, o propagador do riso no rosto alheio. O agelasta está à parte e condena o riso de todas as formas e feitios e vai engrossando esse caderno das narrativas. O riso não pode atacar a religião, não pode atacar o poder, e como todas as interdições, são interdições com uma verve napoleónica. Vai crescendo, e a tentação última é abarcar tudo. Agora não se pode fazer humor com nada. Esta é a tentação. Felizmente, é algo assintótico. Até ver ainda não foi alcançado.
Não é por falta de tentativas. Em todas as eras há grandes humoristas, é uma espécie de contrapoder macaco, pois o humorista é uma das figuras mais essenciais do contrapoder. A qualquer poder ou contrapoder surge sempre outra face. A face contrastante do humorista é o agelasta. Aquilo que podemos dizer de outros tempos e dos nossos tempos, é claro que vou adicionar a minha opinião, mas é uma opinião que já é suportada. Não é que eu tenha lido muito, mas acho que consegui ler bem. De um lado estava um grande humorista, como um Rabelais, um Diderot, um Sterne, um Luciano de Samóstrata, se a memória não me falha, um Demócrito. O Demócrito, aquela figura, o pai do átomo, é uma figura que se desdobra em 1001 feitos. É provavelmente o Leonardo da Vinci antes do Leonardo da Vinci. Acho que não chegou grande coisa aos nossos tempos, se é que chegou alguma coisa. Aquilo que chegou, eu já não me recordo qual foi o historiador antigo que faz o inventário das obras de Demócrito. E é uma coisa assoberbante. Ele entrou em tudo o que é tema, as coisas mais variadas. Ele tinha uma fome de conhecimento. E se fôssemos um bocadinho amigalhaços da comédia, segundo o meu prisma, segundo o meu entendimento de comédia, se for aliado ao conhecimento, é sempre alguém que salta obstáculos. Também me podem dizer, na altura de Demócrito, era muito mais fácil saber muita coisa porque cada uma das áreas era algo pequenino, que podia ser apreendido num fim de semana. Entretanto, as áreas de estudo cresceram e cresceram, tornaram-se ciências de mérito próprio, áreas de conhecimento de mérito próprio, e todas essas criaram filhos, esses filhos criaram outros filhos. Há aqui uma linhagem e cada uma dessas partículas, anteriormente partículas, tornaram-se territórios que não podem ser palmeados por uma única pessoa. Daí o nascimento das especialidades. Se calhar não é descabido fazer aqui uma linhagem, pensamos no Leonardo da Vinci como gênio cultor de várias áreas, mas há aqui pelo menos duas figuras que se lhe equiparam. Uma delas é o Demócrito e não temos forma de apurar, pois nada chegou até nós, mas segundo os títulos e segundo aquilo que nos chega em relação a ele, as opiniões, um dos sete sábios, foi uma figura tão ou mais importante que Leonardo da Vinci à época. Outra figura é Arquimedes. Estas três figuras desdobraram-se em tanta coisa. Se quisermos, Demócrito foi o primeiro homem do Renascimento. E foi tão à frente do seu tempo que o Renascimento ainda não tinha aparecido. Apareceu centenas de anos depois, muitas centenas de anos depois. Mas fechando esta à parte, para onde eu queria, para o Agelasta, aquela figura que diante de qualquer comédia permanece com o rosto fechado, com o rosto estrancado, teve uma prole imensa neste século, no Twitter e nas redes sociais, o que proliferam são Agelastas. Se calhar o Agelasta antigamente era, apesar de o riso não lhe afetar, e aí podemos fazer sempre um juízo, o riso é mais ou menos um medidor da inteligência, se bem que tudo pode ser subvertido e às tantas é difícil de apurar de onde vem o riso, mas aquilo que se calhar podemos dizer com alguma certeza é que é talvez uma manifestação da humanidade. Acho que podemos dizer isso, podemos dizer que está de alguma forma ligado com a liberdade. Alguém que não se ri, independentemente das circunstâncias, tem ali qualquer coisa defeituosa no miolo, ou já lhe aconteceu muito, ou não quer que lhe aconteça nada, porque o riso é este porta-estandarte, é este mensageiro da novidade, é aquele que refaz as medições. E ao refazer as medições, alguém que é uma espécie de agrimensor ou de inventariador, pensa que já colecionou tudo, pensa que está tudo em ordem, e vem alguém de longe, olha, só para dizer que a tua contagem está errada. Tu achaste que tinhas não sei quantos repolhos, tens menos do que isso. Pensaste que tinhas gigantes no teu rebanho e afinal são anões. O comediante, o bobo, o humorista, o comediógrafo são figuras insensatas que destroem o inventário, que destroem a ordem. Só com uma palavrinha, um parágrafo, destroem uma grande ficção. O Agelasta é, do outro lado, a figura mais rígida. Ao mínimo sinal de riso, ao mínimo sinal de comédia, dá-se conta que a sua ficção, o seu território, o seu reino, de facto não é de pedra, não é de rocha, não é firme. É como todos os reinos, um castelo de cartas. E a comédia, ainda que possa não saber à superfície, subterraneamente, a comédia é um lobo mau. Faz... E, já agora, adentrando na metáfora,
Aquilo que aconteceu durante algum tempo, pelo menos há registros ali na era vitoriana, os nobres gostavam de ser alvo de piadas para criar resistência. Tanto é válido nas pessoas como nas ideias. Se uma ideia é alvo de piada e resiste, é porque a ideia é boa. Este receio de contraditório, e é um contraditório vindo do humor, expõe a fragilidade de determinada ideia, determinada pessoa. E já não entrando pelo mundo da reputação, porque aí estamos num mundo em que as coisas são sobretudo a imagem delas próprias. Nós estamos aqui num teatro de sombras, num teatro de projeções. As coisas em si estão ocultas numa espécie de manto de reputação. E daí que a comédia, que não pode grande coisa, com a reputação se calhar já pode qualquer coisa. Gestos que não podem esmurrar algo físico, mas a reputação, que é algo tão volátil que muita gente quer controlar a todo custo, pode sofrer um rombo. Agora, voltando atrás, aquilo que eu não sabia da palavra agelasta é que foi inventada por um humorista, o Rabelais. Eu estava esta semana a ler um livro, Crónicas de um romancista, acho que é, não sei se é espanhol, se é colombiano, não me recordo o nome. Há ali 3 ou 4 páginas a falar do humor, de riso, e fala do agelasta. É uma espécie de pormenor dentro de um pormenor, ou seja, o agelasta, a história do agelasta, a história do humorista versus agelasta. Mas isto dá-lhe aqui outra camadinha, que é o agelasta ter sido inventado, por muitos considerado o pai do humor, pelo menos na boca de Kundera. O Kundera é uma boca fiável. Eu acho que há aqui qualquer coisa de muito bonito em que o Rabelais pariu o humor e pariu o seu contrário. Há qualquer coisa aqui que eu ainda não consegui alcançar. Há aqui algo de belo. Há aqui algo, é como se o humor gerasse aquilo que lhe é próprio, mas também o seu contrário. Partindo para o nosso lado, o agelasta atualmente tem uma veia oportunista. Às tantas até podemos desconfiar se o agelasta é mesmo agelasta, porque ele está sempre a tirar partido das situações. E como a maré dos acontecimentos puxa mais para o lado da ofensa, da indignação, diante de um cenário de comédia, como é que podemos lucrar mais? Não é a rir. Este é o lado também angustiante. É sentirmos-nos indignados, armarmos os arraiais da vitimização e assim conseguiremos lucrar de alguma forma, nem que seja em seguidores, nem que seja em palco. E às tantas, em segredo, essas pessoas riem-se. Tanto que, volta e meia, há provas. Quando é um humorista a fazer uma determinada piada e o agelasta oportunista dá-se conta, se eu me armar em vítima vou conseguir lucrar, então vamos assentar os arraiais, vamos montar o tabernáculo da vitimização. Quando é um humorista que é ou da sua facção ou que não tem muita importância, das duas uma, ou ri-se, ou então puxa aquilo para si, entretanto já ganhou um destaque. E às tantas o agelasta oportunista é apenas um humorista reprimido, está à espera de uma oportunidade para brilhar. Eu sei que esta ligação é escorregadia e não me parece que haja indícios que me auxiliem. Não me parece que os agelastas à antiga, os inimigos de Diderot, ou os inimigos de Luciano, ou de Demócrito, sejam deste tipo. Tenham sido humoristas reprimidos. Eram mesmo alguém defensores da sisudez. No entanto, atualmente, como o oportunismo reina, são uma espécie de agelasta fluido, que agradaria facilmente Bauman. Fechamos este tema, nem queria ir por aqui. É apenas uma curiosidade. Ficam com esta, resumidamente. O criador da palavra agelasta é o humorista Rabelais, que andava fugido aos agelastas. Agelastas esses que sim, esse aí empreenderam, não chega não achar graça ao humor, vamos cortar a cabeça à origem do humor. São agelastas com meios e que estão muito empenhados em cancelar da forma mais escorreita possível. Outra coisa que eu gostaria de falar é algo que eu me tenho vindo a perceber, que bifurca a presença de determinadas expressões. Eu não falo de muletas linguísticas, de formulações cristalizadas. Já falei várias vezes no túnel de vento, muito antes de se tornar trend. Não é por aí. É um espírito de macaqueação, é um pouco contrário àquilo que eu acho do humor. É um detalhe, e se quiserem, procurem no túnel de vento, ou até no Tortuga de Mentirosos, volta e meia, salvo erro, até nas 2 conversas que eu tive com o Bruno Rolo, na última está lá um segmento onde eu falo disso. Acho que, pelo menos por agora, não há assim muito mais a falar. Parece-me que vai nesse sentido,
E se for no sentido contrário, que me parece implausível, há uma espécie de evento em que nos faz recuar. É claro que é uma mitificação. Não houve tempos em que se falou maioritariamente melhor. Toda a gente falava melhor. Lidemos com mitificações e com idealizações em que há um evento que nos vai obrigar a falar novamente. Não é melhor, mais criticamente. A crítica por vezes existe no discurso, mas é no sentido do oportunismo. Isto vende ou não vende? Isto vai ferir ou não vai ferir a reputação deste ou daquele, dos meus pares, dos outros vou invisibilizar, e aqui já mostro o caráter do humorista, da boca para fora, empático e etc, etc, esse rol de termos que foram esvaziados pelo uso, mas na prática percebe-se, o caráter é um caráter maldoso, é um caráter frequentemente oportunista e que está sempre a jogar o jogo, dê por onde der. Mais uma vez, a crítica de saber jogar o jogo, mas o lado de crítico de fazer isto em simultâneo, dizer-se que é uma boa pessoa, como diz o senso comum, quando alguém diz que é uma boa pessoa, é preciso desconfiar. Uma pessoa é boa e pronto, não há aqui grandes legendas, nem é para aqui que eu quero ir. Decidi fazer este prefácio, anda aqui na mesma esfera de problemas. Aquilo que eu quero pegar inicialmente, por exemplo, na figura, e isto mereceria outra espécie de tratamento. Não sei se eventualmente vou falar aqui no badminton com as penas de Ícaro, mas é preciso fazer aqui uma espécie de linhagem, ser um bocadinho mais minucioso. Falando assim por alto, por exemplo, o livro do Rick Rubin não é o que ele causou ou que eventualmente pode ter causado. Eu estou mais a pensar na figura do Rick Rubin. Se vocês ouvirem um podcast ou lerem um livro, dado que pertencem ao mesmo universo, há certo tipo de expressões, certo tipo de comportamentos, certo tipo de fraseologia que, à luz de um cérebro mais criterioso, diria isto é espalhafato verbal, isto não é nada. Tanto que as mesmas pessoas, ao ouvirem expressões em português anteriormente saídas da boca, por exemplo, de um Pedro Chagas Freitas ou de outro do género, franziriam o nariz e diriam não quer ter nada a ver com isto. Fica provado o prestígio do inglês. Transformamos uma bamuchata em inglês, logo é digerível e falamos e pomos na conversa a despropósito quando o silêncio se nos aproxima. Andamos a encharcar o silêncio com frases feitas vindas de fora. Mas não é um fenómeno novo, só que engrossou e agora tem, pelo menos, nestes últimos tempos, alvos bem específicos. Sabemos a origem das bambuchatas e das charupadas. Sabemos de onde vem a importação, a crítica de bambuchatas. Se fosse para oleá-las, transmudá-las em comédia, tudo bem. Agora, quando é para trazê-las para o terreno da seriedade, o terreno a partir do qual, o terreno que vai fazer às vezes o trampolim, onde eu vou fazer aqui a minha vida humorística, etc., parece-me frágil, pois muitos desses pensamentos recuam até aos tempos medievais. Pensar que no universo ele está à minha espera. Nesse particular, há outro livro que me parece decisivo, ainda que seja poucas vezes chamado às conversas, que é o livro O Segredo. Não podemos chamar leitura àquilo, não podemos chamar leitura ao ato de nos debruçarmos sobre um canhém daqueles. Muitas daquelas frases ou muitas daquelas ideias foram não usurpadas, que elas estão mais ou menos como estavam lá no livro. Provavelmente uma ou outra foi modificada, mas o essencial está a ser usado como estava na origem. Se acreditas, logo manifesta-se. Muitas dessas ideias que partiram aí desse livro O Segredo têm outra formulação. Por exemplo, no livro do Rick Rubin, transformado em matéria minimamente criativa, é uma espécie de livro de autoajuda para criativos, e daí que toda a gente se sinta enturmada naquele paleio vagamente criativo das frases fáceis. Também já falei no podcast de Roberto Gamito e não sei se pede uma continuação. O novo livro do Miguel Esteves Cardoso, nunca é demais relembrá-lo, o pior livro que eu li na vida, vem na senda destes livros. Pode parecer uma heresia, não é uma heresia tão grande se eu o comparar ao livro do Rick Rubin. É uma Rick Rubinzada para a escrita.
Aquilo é um paleio, uma charupada, uma redundância, contradições atrás de contradições. A fórmula para escrever um livro daqueles é desligar o interruptor do sentido crítico, homenageando o poema, não indo até às margens, letra grande, e vamos por aí afora de uma espécie de surrealista caquético. O surrealista, quando se atirava para a escrita automática, ia ao inconsciente, essa era a sua motivação, e tentava apanhar o pensamento desprevenido, apanhar o pensamento na curva. Vamos dizer que é impossível, no entanto, volta e meia, assim num momento de distração, o surrealista era apanhado de surpresa por si próprio. E caraças, saquei isto para isto do inconsciente. Não é isto que acontece no livro do Miguel Esteves Cardoso ou no livro do Rico Ruben, no Ato Criativo. O ato criativo, a não ser de surripianço, aquilo são frases feitas, belamente empilhadas. Não sei se estão a par deste conceito, para utilizar uma palavra a despropósito tão cara aos comediantes atualmente, uma palavra que pertence à esfera da filosofia e, por exemplo, eu tenho algum receio a utilizar esta palavra, é a ideia de empilhar cortiça. Por fora, aquilo que está à vista são os melhores espécimes de cortiça, a melhor cortiça. E por dentro, onde o olho não alcança, é o refúgio. A questão é que chegámos a um ponto, critérios fluidos, mas o que é o refúgio? O que é o bom? Podemos fazer uma pilha de refúgio e, em vez de estarmos empenhados em enganar o nosso futuro comprador ao pôr coisas boas de volta e o mau lá dentro, nós gastamos tudo em ações de publicidade, em ações publicitárias, e vamos promover aquele monte de refúgio como a melhor coisa do mundo. E aquilo vai entrar, é aquela verdade que entra no ideário das massas pela força da repetição. Uma verdade que se torna verdade pela força da repetição, que é uma das 3 verdades que o Neil deGrasse Tyson fala. É uma verdade da esfera política. Não é verdade inicialmente, mas por via da repetição torna-se verdade. E esta ideia, recuando agora para o Segredo, para o livro do Miguel Esteves Cardoso, para o do Rick Rubin, esta ideia, onde é que ela tem origem? Pode ser ainda mais recuada, mas onde ela teve mais força, na Idade Média. Esta ideia de que dizemos qualquer coisa e afetamos diretamente o tecido da realidade, isto tem um nome, chama-se magia ou charupada ou demência posta em palavras. Darmos-nos conta que, envolvidos estes séculos todos, o espírito crítico, o renascimento, o iluminismo, a razão, damos aqui uma volta e estamos aqui num sítio em que o humorista, que teve os seus momentos, não teve muito desligado da razão, ainda que volta e meia foi associado à desrazão, à loucura, e se calhar até podíamos ir para aqui a loucura, uma espécie de marcador largo para incluir pobres, e o facto de alguém começar a tentar esmiuçar o que é que vocês verdadeiramente chamam de loucos, um termo de aba larga para meter tudo o que não pertence à vossa elite. E quem fez isso bem, e não sei se foi o primeiro, mas foi o Erasmo de Roterdão, no Elogio da Loucura. Foi o humanista que partiu da loucura. Aquele escrito espanhol, aquele livro que deu origem ao Quixote. É um livro pequenito. E depois há outros, o Rabelais também é outro exemplo, o Cervantes é outro exemplo, que é pegar nas franjas que antes não entravam nos romances. A comédia também pode ser entendida por aí. Estas áreas que chegaram aos nossos dias dilaceradas, sem ligação, o humor, a razão, pensamento e até o humanismo andavam todos juntos. E mais uma vez a liberdade. A comédia, no seu auge, era o exercício máximo da liberdade. É a liberdade posta em ato. Assim que eu digo isto, consigo quase perceber os limites da liberdade. São coisas tangíveis. É como se aparecessem no chão os riscos. E a partir daí podemos ir mais para fora, mais para dentro. A partir daí podemos começar a falar. Sem sabermos os limites da liberdade, sem saber isto, nem sequer podemos abalançar-nos para aqueles temas, o que é humano, o que é Deus. Precisamos de ver os limites. E o humor, ainda que ele volta e meia volte as costas a isso, foi durante algum tempo o agrimensor. E aqui podemos cruzar com a ideia de que está presente no Castelo de Kafka, o castelo enquanto símbolo da assíntota. Isto não é um trabalho alcançável. Eu parto daqui, vou até ali e está concluído. Está sempre por concluir. Por mais que façamos, andamos, o castelo fica sempre no passo seguinte. E isso pode angustiar-nos, ou então este caráter irrealizável que faz com que nos aperfeiçoemos, sendo que nunca alcancemos isto.
E isto pode repescar uma ideia que podemos encontrar nos escritores e na poesia, que é o criador minúsculo bate-se de frente com o criador maiúsculo. É sempre esta tentativa do finito bater de frente contra o infinito. Há um livro de arte contemporânea que saiu no ano passado, cuja capa é o, entre aspas, urinol do Duchamp. Eu sei que estou a tirar de contexto a fonte, novamente, pô-la no seu contexto original. É muito sobre este eixo, o finito a bater-se contra o infinito. O homem, no seu dia-a-dia, volta e meia dá-lhe para aí, mas o artista tem esses acessos. Eu, com isto que sou, que é pouco, é insignificante, é microscópico, deixa-me bater de frente contra o infinito. Sendo que é uma assíntota, sendo que está condenado a falhar. Isto é a história da arte. E as obras são resultado dessas batalhas perdidas. A comédia, durante algum tempo, foi este epicentro onde convergem algumas esferas. O humor, enquanto arte, enquanto agrimensora daquilo que se pode dizer e por vezes transgredindo, apaga, é perder a cabeça real ou a cabeça simbólica. A partir de agora deixas de poder fazer aquilo que fizeste até então, exilando ou fazendo a vida dessa pessoa o inferno. Os primeiros ensaios do humanismo pode parecer estranho ao humorista atual, que se desliga de tudo. E por um lado é bom que se desligue, porque primeiro está a comédia, é preciso o lado da linguagem, e já vamos aí, é muito importante, que é por aí que as coisas começam. Para citar um poeta e escritor português, o Rui Nunes, as palavras só começam a falar quando as maceramos. Facilmente, como eu estou aqui a fazer, a uma palavra segue-se outra, e facilmente, se eu não abrandar, há quase uma espécie de previsibilidade da palavra seguinte. Nós somos apanhados nesta hipnose. E por vezes é necessário, citando o Rui Nunes, fazer uma paragem abrupta onde ela não devia existir. Parar uma frase a seguir ao mas. Pois o que se segue será algo novo. Faz-nos focar a atenção em sítios onde normalmente não focamos o olhar. A palavra é facilmente instrumentalizada e instrumentalizável. É preciso torcer a palavra. E o humor faz isso, ou fez durante muito tempo. O Rabelais, o Diderot, Cervantes. É torcer, é virar as coisas ao contrário, transformar, fazer pouco da reputação de determinada coisa, tanto para o bem como para o mal. Esta viragem, o elmo de Mambrino, que mais não é que a primeira fonte do Duchamp, este tirar do contexto, que é uma coisa simples, no caso do Quixote é só virar a bacia do barbeiro ao contrário. No caso do Duchamp é tirar uma coisa do sítio. No caso de um humorista de todas as épocas é tirar uma frase do contexto e tentar perceber se a palavra ou a ideia sobrevive. Se for uma ideia robusta, há de sobreviver. Se é uma ideia manca, que se aguenta apenas pela reputação de uma determinada figura, de um Rico Rubin, de um humorista da nova geração que está empolado pela publicidade, está imunizado de alguma forma, seja pelo aparelho mediático, seja pelos pares que o rodeiam nesta espécie de couraça circense, não podemos ver a dureza, a resistência da piada, das ideias, não percebemos a durabilidade. É uma espécie de contraponto àquela ideia que o humor resiste pouco ao tempo ou ao espaço, tal como todas as artes, mas se o humor é uma arte, então há de ter alguma ligação com as outras artes intemporais, aquilo que sobrevive ao tempo. O tempo, que é uma espécie de peneira que não tira folgas. Eu percebo quando se olha, por exemplo, para Aristófanes ou para um Petrónio, que muitas daquelas referências, ou para o asno de ouro, o burro de ouro, muitas daquelas referências não nos digam aquilo que dizia à malta da altura. No entanto, há aqui um fenómeno que acontece, por exemplo, na Odisseia ou na Ilíada. Aquilo que era do terreno palpável, do literal, metaforiza-se, transforma-se em metáfora. E, se quisermos ir para o campo da ciência, tudo são metáforas, porque nada é literal, nada é palpável, no sentido em que o contacto é uma ficção, o que há é repulsão eletrónica. É muito curioso observar as interpretações de uma determinada obra ao longo do tempo, e coisas que, alegadamente no tempo de Homero, eram um relato jornalístico, entre aspas, mas vigorosamente poético, daquilo que eventualmente terá acontecido na Ilíada, por exemplo, na Guerra de Troia. Aos nossos olhos, nós podemos abalançar-nos para aí, mas é uma tentativa vã, já não é o nosso tempo. Aquilo que nós conseguimos, ou pelo menos aqueles que, mais dados à leitura, conseguem fazê-lo, é
é arrancar metáforas daquilo. Tudo é uma espécie de rosário interminável de metáforas, uma fonte inesgotável de metáforas. Isto é o exemplo máximo. É aquilo que podemos usar como molde. Todos os textos dignos desse nome, todas as obras dignas desse nome, independentemente da área em que sejam criadas, partem para o reino da metáfora. Aquilo que lhe deu origem, supondo que é do terreno literal, vai-se descolando. Nós vamos sendo impedidos de tocar aquilo. O tato é algo que só existe no presente. Para fechar a ideia anterior, o humanismo, comédia e pensamento andavam lado a lado. Até algumas das figuras mais importantes do humanismo foram humoristas, algumas das figuras mais importantes do pensamento foram humoristas, nunca abdicando do lado do humor. O Rabelais, mais uma vez, um exemplo. O Cervantes, mais uma vez, um exemplo. Nunca descuraram esse lado. O que chegou a nós são figuras aguadas. Não resistem à crítica. Não resistem, definham facilmente. A obra de alguns dos comediantes atuais são flores de estufa. Se as pomos novamente nas condições normais, definham facilmente. Tem de ser aquela quantidade de água, aquele solo, tem de ser aquela quantidade certa de luz, caso contrário, não estão preparados. Cozendo outra vez com aquilo que eu queria dizer, eu acho que a palavra sofreu um rombo. A palavra que é um dos meios principais para o humorista se expressar. O comediante sempre foi um crítico, ele digere o seu tempo criticamente e devolve essa crítica num tom humorístico. Como o humorista atual, com exceções, descarta este papel, o que ele faz é ecos remontados, e daí o humor de identificação, o humor relatable, são ecos remontados. Tanto que a maioria dos comediantes o que faz já é montar coisas de outros comediantes sem pejo. É pegar nas ideias comuns acerca de um determinado tema, uma espécie de inventário de ecos. Já não há articulação. Nem quero falar na observação. Aquele humor que começa e acaba na observação. Até no aspecto da observação é possível ir muito mais longe. Figuras como Darwin, mais recentemente o Oliver Sacks, Freud, por exemplo, mostram que é possível ir muito longe só no capítulo da observação. Mas voltando à palavra. Um lado fragmentário, que é do nosso tempo, mas se agudiza quando tomamos substâncias estupefacientes. Mais recentemente há um novo fogo para vermos qualidades onde elas não existem. Não há assim muitos casos, ainda que haja uma publicidade imensa para ver grandes obras de toxicómanos. Acho que é assim que se diz, toxicómanos. É muito raro. Eu já vi algumas coisas, nunca saí dessas obras com a ideia o gajo sem substâncias não ia chegar. Ia demorar mais tempo, porque mesmo que chegue, e são poucos os exemplos, aquele artista fica entrevado. Aquilo vai ser uma espécie de final e a mente começa a definhar. O único caso que eu me recordo que usou, e falta-me aferir qual foi o impacto posterior, foi o Henri Michaud, um poeta francês. De resto não conheço assim muitos exemplos. Pode ter causado uma espécie de efervescência durante meses ou anos, e muito produtivo e original, mas depois morre, definha. É o preço a pagar. Não estamos a pensar nos virtuosos do vício. Até porque o vício, depois já há este lado, mesmo que seja praticado, depois não é propalado. Ainda que esteja à vista de todos. Há este lado muito engraçado, que é o pecador, que está à vista de todos que está a pecar. Eu não estou armado em moralista, eu sou pecador, essa é a minha bio no Instagram. Humorista e pecador, ou vice-versa, já não sei qual é a ordem. Até para frisar e distanciar-me aquele humorista e moralista, ou humorista e virtuoso. Não quero cá a virtude. A virtude é um cadeirão muito confortável para quem não quer agir ou articular ou negociar com o inferno a temperatura ideal para cozer os seus demónios. Não é isso. Eu gosto muito de estar do lado do pecado. Aquilo que me encanita é estar à vista de todos. Aquilo que eu gosto de chamar a epifania de Beto é alguém que tem uma consideração. Há aquele momento que ele pede ajuda aos outros e digam comigo, eu transcendi-me. E diz a coisa que está à frente de todos. E o discurso atual no humor está muito cheio de epifanias de Beto. Alguém que teve uma epifania em relação à língua, teve uma epifania em relação ao mundo, o que só prova, ainda que ele não queira aceitar, que ele é o rei da sua bolha. O facto de ele viver na sua bolha e ter contactado por momentos uma realidade que está à vista de todos e acha-se à altura de ser o porta-estandarte dessa ideia, quando é uma ideia já muitas vezes mastigada,
E como não tem crítica, como não tem contraditório, hoje o rei vai nu, mas ninguém diz que o rei vai nu. Nós aspiramos a ser o rei vai nu porque, apesar de ir nu, ainda é rei. E ninguém diz nada. O rei apareça nu ou vestido, ninguém diz nada, porque o rei é rei. E há uma frase muito relacionada com o humor, que é: onde o humor existe, o rei não manda. Pode ser só uma ideia que paire e que não tenha aplicabilidade, porque o rei é rei e assim que o rei manda, acabou-se o humor. Durante esta suspensão, em que o bobo lança a piada e o rei até se esquece que é rei, até se esquece que pode mandar no limite da decapitação do bobo, naquele momento o rei não manda. E o humor, ao tornar-se subserviente de várias coisas, das marcas sobretudo, ao estreitar o guião daquilo que pode dizer, é apenas uma imagem pálida daquilo que foi. Já nem estou a pensar no lado do pensamento, do lado do humanista, ainda que ele volta e meia queira vender essa imagem porque tornou-se lucrativa, é o ativismo lucrativo. Na prática não é. É como aquelas figuras multimilionárias que vão para um bairro de lata num país africano. O que eu acho que faz falta é construir uma biblioteca. Todos os problemas persistem e a biblioteca é importante, mas antes da biblioteca há outros problemas. A água, a comida. Só uma ficção em que aquele multimilionário vai àquele sítio, tira uma fotografia, olhem para mim que eu sou boa pessoa, mais uma fotografia para o meu portfólio de virtuoso e vou à minha vida, porque a minha vida é filantropia, mas é uma filantropia que se baseia em visitas de médico. Olha para mim a fazer um ato generoso, mas tenho de voltar para a minha vida, tenho de voltar a fazer um unboxing e no dia seguinte olhem para mim com uma postura ecológica e depois olhem para mim a desempacotar 30 mil objetos. De seguida, assim que o vídeo acabar, vão diretamente para o lixo. Esta contradição ululante que não faz soar os ouvidos dos humoristas, pois muitas vezes são eles próprios que não se conseguem afastar da fanfarra, eles contribuem fortemente para este caudal de contradições, enfraquece a comédia. O artista é sempre aquele que dá o passo atrás. E como estão na fanfarra vigente, a crítica a surgir é uma crítica franzina, é uma crítica postiça, é uma crítica a surgir, é contra um grupo já marginalizado que ainda não é hasteado como causa. Uma das coisas que os comediantes betos gostam mais de fazer é piadas sobre pobres. E aí descarregam toda a sua raiva. Ainda não há assim um ativismo do pobre, ainda que seja o grupo mais marginalizado de todos, mas como há também esta contraficção que toda a gente quer ser rico, toda a gente aspira a ser rico, nós vemos no milionário uma espécie de messias. Aquilo que eu quero dizer, ainda relacionado com a palavra e relacionado com aquilo que há pouco estive a dizer do Rico Ruben e variantes, é a quantidade de formulações que eu vi no Rico Ruben ou variantes no discurso de humoristas. E isto pode parecer uma picuinhice, mas não é. O humorista sempre foi uma espécie de vigilante do vocábulo. Aquilo que o Ricardo Aruz Pereira falou num podcast recentemente dedicado às palavras, eu dei aqui uma versão contrastante do Rui Nunes, aquele que trabalha com a palavra, no limite do poeta, é aquele que está muito cautelosamente a verificar a ligação entre palavras. Esta ligação, demasiado usada, está cheia de dadas, vamos testar aqui outra coisa. E o humorista, ainda que em menor grau, também estava a par dessas cristalizações. Coisas que não querem dizer nada, vícios, por exemplo, 2 ou 3 vícios dos dias que correm. O termo literacia aplicado a tudo. Literacia financeira, literacia alimentar, literacia, tudo literacia menos literacia. E isto é sintomático já de qualquer coisa. Mais recentemente vi empatia financeira, qualquer coisa desse género. Quando os termos têm esta propensão para se tornarem canivetes suíços, que vão a todo lado, primeiro, indicia o prestígio desta palavra e, segundo, a sua ineficácia. A palavra surge para tentar solucionar um problema específico, daí a palavra designar isto ou aquilo. Quando começa a querer designar tudo, então perde fulgor. Entretanto, há a poesia que testa novas possibilidades e faz com que palavras antes engessadas quebrem o gesso e se transformem em seres alados. Um exemplo, até utilizei isto no Cancan no último episódio, a metáfora ponte. Terá havido uma altura em que foi uma metáfora brilhante. O primeiro cultor da metáfora ponte foi um gênio. Realmente conseguiu, através da metáfora, dizer uma ideia mais complexa, mas definhou. É uma das metáforas mais batidas. Assisto ao efeito de algumas substâncias no discurso e não há crítica sobre isso.
É um discurso desconexo, fragmentado. Um discurso que, se fosse escrutinado, eu não estou a pensar no capítulo do pensamento, o aspecto do humor não sobrevive. Há uma cúpula fantasiosa, está tudo suportado por andaimes, com muletas, e se formos tirando percebemos que é tudo coxo. Não há uma ideia que vá até ao fim, são só ecos amparados por risos enlatados. Não há uma ideia que rasgue, não há uma ideia que sonhe ser regicida de uma ideia feita. E isso parece-me que é um sintoma da saúde perclitante da comédia. Uma ideia que não aspira a ser regicida, e daí que fico sempre reticente quando se diz a comédia nunca esteve melhor. Não sei. Eu já dei aqui exemplos contrastantes. Nem quero falar no capítulo da qualidade da escrita. Basta abrirem um livro dos maiores cultores do humor, olhem para a prosa que é praticada hoje, seja via oral, seja no texto. Até me sinto mal fazer esta luta, não é? É uma luta desigual. Faz falta alguma crítica. E não entender isto como um definhamento é também angustiante. E estamos falados. Este foi o último Badminton com as penas de Ícaro deste ano. Fechamos este capítulo do Tertúlia de Mentirosos. Havemos de começar para um ano. Façam aquilo que têm a fazer. Sigam-me no Spotify. Deem-me 5 estrelinhas. E havemos de voltar a falar com os nomes que já se tornaram habituês neste podcast. Eu quero trazer alguns escritores, seja para falar de escrita, seja para falar de humor. Tenho de fazer essa investigação a autores que se passeiem por estas áreas e provavelmente terão coisas novas ou as mesmas, mas ditas de forma melhor, para enriquecer as nossas conversas. As conversas entre humoristas, ainda que isto possa ser chato, no entanto, é uma defesa. O escritor nunca se queixa que está a falar de escrita. Escultura, agora vou falar de escultura. O humorista tem de falar do seu ofício. Tem de pôr-se em causa. O pôr-se em causa parece que ficou démodé. Ninguém se põe em causa. Toda a gente abana a cabeça que sim, que sim. Ninguém vai um bocadinho mais longe. Gostaria de trazer aqui algumas figuras que não são necessariamente da área do humor, mas que são circunvizinhas, que andam por ali ou fazem disso uma espécie de eixo para algo maior. Não quero dar nomes, pois posso não os conseguir. Nós estamos a afunilar demasiado graças a uma ou duas vozes. Vemos nelas uma espécie de baluarte. Esta é a verdade, só que não há verdade. A verdade é uma puta. A verdade vai com todos. A verdade é altamente manejável. E aquilo que é possível fazer é dar-vos, e dar-me a mim também, outras visões. E talvez, ao conjugar todas essas visões, cheguemos a uma nesgazinha de verdade. Aquilo que o poeta alemão, não sei pronunciar corretamente, seria algo como Goethe, uma coisa assim desse género. Eu gosto de dizer à portuguesa Goethe. Cruzar o máximo de pontos de vista, e pode ser que, enquanto o véu se levanta, vemos ali uma espécie de pernazinha da verdade, etc, etc. É isso a que podemos aspirar, nada mais do que isso. Até para um ano e boas entradas. Não vou fazer piadas sobre as boas entradas. Este podcast não pediu piadas.